Boa tarde a todos que estão ao vivo ou que estão vendo a gravação. O tema da call de hoje é como entrar numa operação rápido e o que eu fiz para entrar numa operação rápida. Para quem não sabe, com uma semana de mercado, eu já estava em duas operações. Assim que eu entrei no DR, que eu conheci o DR, com uma semana eu já estava em duas operações e somando as duas eu já tinha contratos que, que beiravam seus R$ 5.000. Então, tem uma coisa que eu sei, é como entrar numa operação sem ter resultado. Então, bora lá. Eu não preparei nenhum mapa mental, porque eu acho que aqui é um conteúdo mais dinâmico. Eu vou falando e vocês vão entendendo e a gente vai interagindo junto, beleza? Quando eu iniciei, não tinha tantas vagas como hoje. Hoje tem muita vaga, tá ligado? Vocês estão no paraíso, literal. Tem muita vaga, porque o mercado, querendo ou não, ele cresceu. Apesar de ele ainda ser uma bolha, o mercado cresceu muito e tem muito mais operações, muito mais do que tinha um ano atrás. E ano passado era muito mais fechado você entrar numa operação, entendeu? Você se tornar copy. E também a maioria das pessoas estavam no Brasil. A remuneração, apesar de ser boa, era menor comparado aos Estados Unidos. Para você fazer 20 mil aqui, porra, você tinha que fazer uma VSL de 2 milhões no Brasil. Para vocês terem viés de comparação, uma VSL de 2 milhões aqui no Brasil é a mesma coisa que tu fazer uma VSL de 2 milhões de dólares nos Estados Unidos. Porque não diferencia de moeda. 2 milhões é 2 milhões na sua moeda nacional de cada país. Então, se vocês fazem 2 milhões nos Estados Unidos, vocês iriam ter gerado ali mais ou menos 11 milhões de reais. Então, tinha essa diferença de remuneração. Naquela época, existiam pouquíssimas pessoas que faziam seus 100, 50, 150 mil mês. Acho que você conseguia contar nos dedos, que era os donos de operações e os copos mais picas, que era Thiago, Filemon, Derek, o Abraão teve uma época que ele foi forte também, o Pochal também acertou uma copy na veia, o Geo Acas, que era bem famoso na época, ainda é muito famoso, só que ele tá mais no off. Abraão era brabo. Aí teve outros copos também, que eu não lembro agora de cabeça, mas que eles meio que eram referências. O Neto também era muito brabo. E beleza, como não tinha muita vaga, como que eu podia me destacar? Apesar de ter poucas, logo quando eu entrei, eu não sei se vocês já viram meu Instagram, meus stories, enfim, meus destaques. Quando eu entrei, eu assinei o CF do Filemon e nesse dia ele fez uma live e que quem assinasse o CF também ia ganhar uma call one-on-one com ele. Para quem não sabe o que é uma call one-on-one, é uma call de 1x1, a gente conversando e ele dando um direcionamento, qual o melhor caminho eu devo seguir. Na época, eu comprei esse curso, me demiti do meu emprego de jovem aprendiz e não fui para a faculdade e tal, mesmo passando, e resolvi entrar de cara no mercado. Quando eu falei isso pro Filemon, ele viu que eu tava com sangue no olho e ele me indicou pro Neto. Mas pro Neto eu não ganhava absurdos também. A gente começou ganhando mil, eu comecei ganhando R$ 1.000 de fixo e beleza. Já tava mais que meu jovem aprendiz, já era excelente. Só que eu queria mais de fixo, entendeu? E eu acho que para um júnior ele se desenvolver, ele não pode ficar agarrado numa operação. Os donos de operações não gostam disso. Eu também, vendo como head e tendo essa visão mais de dono de operação, eu também não acho que faz tanto sentido o cara não ser exclusivo da operação. Só que eu também entendo o lado de copy, porque eu sou copy. Não adianta tu se prender em uma operação que ela, por exemplo, não escala múltiplos 7 dígitos. Por quê? Tu tá preso ali, o teu faturamento, o teu lucro no teu bolso é limitado e tu não aprende. Tu não vai aprender como tu aprenderia se tu tivesse em 3, 4, 5, 6 ao mesmo tempo, entendeu? 6 eu exagerei, 5 também. Assim, duas, três, até vai. Só que tem uma parada de pegar muita operação. Vocês não podem deixar de entregar bons resultados porque vocês estão em mais de uma operação, porque vocês podem acabar manchando o nome no mercado de vocês. Eu lembro que quando eu tava em 7 operações ao mesmo tempo, eu nem aparecia no Instagram, pô. Tá louco? Um dono de operação vê, troca ideia, os donos de operação.
Ele disse, pô, teu copy é o Cauã? Disse, é. Aí o cara fala, meu copy também é o Cauã. Aí chega outro dono e fala, pô, meu copy também é o Cauã. Não dá, tá ligado? Não dava. Então eu era bem low profile. E, e apesar desse tanto de operação, foi isso que me fez ter uma margem de evolução rápida. Porque só para vocês contextualizarem, eu passei 8 meses sem acertar nada, só que durante esses 8 meses eu já estava em operações e recebendo um bom fixo. E eu tinha gogó, né? Mesmo não acertando, eu tinha gogó. Eu falava, pô, mano, a oferta não tá validada, má fase, tá ligado? Todo mundo tem má fase, dificuldade. Enfim, a gente metia o migué, né? Pro cara não demitir a gente. E contando, contando. Eu ficava nas operações por 8 meses, assim, tá ligado? Só para vocês terem noção, com 1 mês e meio de mercado, eu era tão rato respondendo os formulários, mas tão rato, que eu entrei numa vaga de sênior sendo júnior. E eu nunca tinha escrito uma VSL e nunca tinha validado um anúncio na minha vida. Só sendo rato nos formulários. Eu mentia demais nos formulários. Demais, 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 demais. Vocês não têm noção. Você é louco. O cara chegava no meu PV, ô, mano, que nível tu se considera aí e tal? Eu falava, sênior, irmão. Sênior, head de copy. Eu falava sim, tá ligado? E a galera, eu tinha gogó, a galera acreditava. É só o cara falar com confiança. Mas, voltando ao tópico principal, o que é que vocês precisam passar num formulário? Confiança. Vocês precisam ter que ser confiantes daquilo que vocês vão falar. E vou ser bem sincero pra vocês, vocês têm que mentir um pouco. Não é nem mentir, é vocês meterem a cópia, que é mentir, né, também. Mas vocês têm que meter a cópia nos formulários. Porque ali, hoje, como eu analiso alguns formulários, a gente pensa de que forma? Aquele formulário é bem dizer um teste, tá ligado? Um teste. Como a pessoa responde aquele formulário, diz muito sobre como ela vai se portar na empresa. A gente analisa, bem dizer, a psicologia por trás das respostas. Então, se tu responde muito seco, se tu responde com falta de confiança, se tu manda, eu acho que não sei o quê. Eu acho que tal coisa. Não, mano, tem que falar com confiança. Eu tenho certeza de tal coisa. Eu sei que é assim, assim, assado. Já é outro nível de confiança, já entra com outro status. Quando falar de resultado, vou ser bem sincero para vocês. Eu não tinha resultado, mas nos formulários eu colocava que eu tinha feito 200, 300 mil reais, entendeu? Por quê? Esse é um número baixo para mercado, entendeu? Esse é um número baixo, que você pode ter acertado um criativo na sorte e nunca mais acertou, só que você ainda tem seu resultado, tá ligado? Então, se você não tem resultado, vocês podem ser mais blacks e mentir, tá ligado? Vocês podem mentir. Por quê? Dono de operação não vai gostar disso. Que se foda. Dono de operação mente pra nós o tempo todo, tá ligado? Dono de operação é mais sete que vocês imaginam. Mandam vocês embora e nem aí. Não pagam comissão que prometem. Enfim, mano. Babaquice de dono de operação. E a maioria dos donos de operações hoje do DR não são empresários. Eles são caras que acertam ofertas, mas que não têm a visão empreendedora da parada. E eles te veem como uma engrenagem do processo. Claro que você é uma engrenagem do processo, só que isso não quer dizer que você não pode ser bem remunerado por isso, tá? Então, se vocês acharem uma operação que ela te valoriza, valorize elas também. Agora, se for uma operação que ela é meio babaca, tu fica na tua, arruma outra operação, tá ligado? E marcha. E uma dica que eu vou dar pra vocês nunca estejam em só uma operação. Nunca. Nunca, em hipótese alguma, estejam em só uma operação. Por quê? Já aconteceu várias vezes comigo. Quando a gente começa a ganhar uma grana no digital, a gente meio que se empolga. Todos vocês vão passar por isso. Todos, 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 todos vão passar por isso. E vocês começam a comprar algumas coisas, começam a ter luxos que vocês não tinham antes. E querendo ou não, a gente vai aumentando o padrão de vida. Antes tu ganhava 1.000 reais, tu gastava 300, 400. Só que agora tu ganha 5.000 de fixo, 3.000 de fixo, mais bonificação, mais comissão. E
E isso já é um valor muito alto, tá ligado? Muito alto. E quando tu começa a comprar coisa, tu vai comprar uma roupa, compra um carro, não um carro mais pica, mas tu compra um carro, você eleva o seu padrão de vida. E quando você tá em só uma operação, pro dono te mandar embora, é assim, ó. Tchau, 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 tchau e tchau. Por exemplo, tem uma operação muito grande, que eu não vou citar nomes, mas eu tenho certeza que pelo menos 80% da galera que tá aqui conhece os donos dela. Estão no Black, estão no Alta Cúpula, famosinho, fazem mais de 1 milhão por dia. É, E simplesmente, uma vez, a gente combinou, eu entrei na operação deles, e como pleno, tá? A ideia era escrever VSLs. Muitas VSLs, muitas VSLs. Em um mês, era o prazo para eu entregar uma VSL. Não era um mês, tá? Eu comecei fazendo ads e eu tinha 15 dias para entregar uma VSL. Só que eu acabei ficando doente, tá ligado? Eu fiquei acamado, não conseguia, pô, nem pensar. Tava fudido, fudido, fui pro hospital, os caralho a quatro. Eu falei, pô, irmão, vamos adiar esse prazo aqui? Tô doente, tá ligado? Se eu fizer a parada aqui, vai diminuir a qualidade, não vai ficar maneiro. Então bora adiar em pelo menos mais 7 dias, porque tá foda. Tô me entupindo de remédio aqui e, mano, não sei quando vou ficar bem. E o cara, não, irmão, fica de boa aí, tranquilo, tá ligado? Pô, humildão. Falou comigo, pô, parceiro. Cara, gente boa, se importa com o cara. Passou 7 dias, quando eu fui entregar a VSL, eles sumiram. Sumiram. E no dia de pagamento, eles não pagaram. Simplesmente não pagaram. Eu tendo terminado a VSL, e eles não pagaram. E o que que eu fiz? Meti um advogado nos coros. Aí quando você entra com o advogado, o cara já vem todo mansinho, né? Ele tá assim, ele vem um leão, aí depois ele já vem um gatinho, manso. Eu mandei mensagem por 5 dias seguidos, pra ele e pra esposa dele, que é a sócia, né? A outra dona da operação. Não respondia, não respondia, não respondia. Mandei mensagem pra gestora de projetos e tal, não respondia. Beleza. Chegou o advogado, ele veio no meu perfil. Pô, irmão, o advogado precisa realmente disso e tal. Então, é para vocês verem. Por que que eu tô querendo falar isso? É para vocês verem o nível que a galera é, entendeu? Se um cara que fatura 1 milhão no dia, 1,5 milhão no dia, tá cagando pra tu, por que que tu tem que se importar com ele? Tá ligado? Claro que existem exceções de empresários que são bons, que se importam contigo. E esses caras tu deve valorizar, mas 90% não é. Então, estejam em duas operações. Porque imagina, se eu tivesse em uma operação, como que ficaria meu fixo? Meu custo de vida, as contas que eu tinha para pagar. Porque a advogada demorou, foi mais uma semana para pagar. Beleza, recebi ali mais ou menos nos primeiros 5 dias do mês, mais uma semana. As contas vencem, irmão. As contas vencem, dia 15. Dia 15 já venceu tudo, cartão, já venceu os caralho a quatro. E se eu não tivesse em mais de uma operação, eu tava fudido. E por que que não virou processo? Porque eu precisava da grana. E a gente chegou a um acordo. Eu recebi menos, porque na época eu precisava da grana. Mas se fosse hoje, tá ligado? Eu ia meter o processo, eles que se foda. Meteria o processo suave, suave, suave. Se eu não precisasse da grana, eu meteria o processo. A oferta subiu? Subiu. Testaram minha oferta e vendeu. Eu sei que ela escalou por um tempinho. Na verdade, vou falar bem sincero pra vocês. Eu dei duas ideias de oferta. Não sei se vocês conhecem o Zapbound, a oferta do Zapbound. Mas na época, quando lançou essa onda do Mojaro, eu já sabia do Zapbound. E falei, mano, bora fazer um do Zapbound. Eu não sei se eles pegaram da minha ideia ou se eles só tiveram uma ideia depois. Só que na época eu falei do Zapbound. Então, assim, usaram minha ideia e foda-se, tá ligado? Nem aí pra tu. Então, estejam em mais de uma operação. Agora vamos lá, deixar de enrolação e vamos pro plano prático. Como responder um forms? Me mandem um forms aí, fazendo favor, se alguém tiver. Vou falar pra vocês como eu responderia se fosse júnior. Arrumem aí o link. Pô, o guia, apesar de ser chato, ele é rápido, né, mano?
Mas onde você encontra esses forms? Mano, tem um grupo do Silas, que ele eu acho que é um dos maiores do digital, e eu mando muita vaga. Eu vou começar a mandar no grupo gratuito agora também. Deixa eu compartilhar a tela aqui pra vocês. Não, ele tava com forms na mão, pô. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Me digam se estão vendo a tela. Me confirmem aí. Show, bora lá. Vamos começar com esse de pleno. Pô, pai, mas pleno tu quer graça, né? Aí logo com o de pleno. Bora pra esse de júnior aqui que o outro cara mandou. Isso aqui é o básico todo, não precisa nem ler essa porra. Isso aqui os caras copiam e colam. Seu nome, Cauã. Seu WhatsApp, enfim, número aleatório. Instagram, arroba Cauã. Beleza, padrão. Portfólio. Já vem com portfólio. Dicasinha. Vem no portfólio. Já mexe teu portfólio mentindo, porra. Em vez de tu colocar só teu portfólio seco, tu já coloca aqui, ó. AD01, 296 mil dólares, ED. Mas vocês também não vão extrapolar, tá ligado? Vocês colocar 10 mil dólares, ED, tá ligado? 7 mil dólares, 8 mil dólares. Vocês também não extrapolam muito pra cima, porque aí vocês não estão concorrendo a Júnior. Aí já vem no segundo aqui. Aí mete um de weight loss, 384. Esse aqui foi o meu. Vocês não vão colocar 384. Vocês colocam 3 mil dólares, tá ligado? Vem pra diabetes. 120, esse aqui meu. Vocês colocam, coloca 120, porque senão vocês já não são mais júnior, são pleno barra sênior. Vocês vão colocar 12 mil dólares. Pronto, tá excelente. Bateu 200k e tá show, tá ligado? Bateu 200k e Mac. Ah, se pedirem comprovante, não sei o quê. Mano, vai no gogó, vai no gogó. Tu fala que brigou na empresa e tal, tu saiu por causa disso, porque os caras não pagou comissão e tu não tem comprovante. Mas tu fala, mano, aí tu coloca assim, ó. Se o cara perguntar, pô, mas como eu sei que é verdade? Tu fala que brigou na empresa, não recebeu comissão por isso. E se o cara tá em dúvida, tu manda assim, mano, faz o seguinte, bora fazer um período de teste, um mês de teste. Se eu não validar, tu me demite. Mas se eu validar criativo, tu me coloca aí, tá ligado? Aí vai dar tua confiança, irmão. Tu tem que ser confiante, entendeu? Tem que falar com confiança. Se nunca esteve em operação, coloca mesmo assim. Se tu quiser ser contratado, tu coloca. Se tu não quiser, tu não coloca. Se tu quiser se destacar, porque pense no seguinte: vocês não estão mentindo. Vocês podem não mentir. Mas enquanto vocês não mentem, tem uns ratos, que nem eu que fazia na época, que estão mentindo a rodo, filho. Estão mentindo a rodo. O que vocês não estão colocando, eles estão colocando vezes três. Entendeu? Então, é isso. Aí joga aqui um link do portfólio. Bora colocar aqui esse link. Pá. Qual o seu nível, Júnior? Você já atuou em operação de Direct Response? Sim, já coloca aqui sim. Mesmo se não tiver atuado, você diz que sim. Vocês têm que se adaptar lá na hora. Papum. Descreva como vocês contribuiu para melhorar os resultados dessa operação. Mano, em vez de você colocar, fiz criativos para essa operação, vocês colocam logo assim: fui responsável por cuidar de toda a esteira de teste e escala das nossas ofertas, gerenciando e auxiliando outros copywriters júniors, assim como eu. Pronto, pronto, mete assim, tá ligado? Porque o quê? O cara já vai ver. Esse cara aqui tem uma visão, uma soft skill de liderança. Ele sabe como cuida de uma esteira de teste. Caso vocês não saibam o que é uma esteira de teste, vou resumir bem para vocês. Quantos criativos vocês vão fazer na semana? Quantos criativos o gestor vai testar por dia? E quantos criativos o editor precisa editar por dia? Isso é uma esteira de teste. Aí tem outros elementos. Esse criativo aqui validou. Quantas variações vocês vão fazer desse criativo? Quantas variações de copy e quantas variações de edição? Morreu. Isso é uma esteira de criativos de teste e de escala. A de escala envolve as variações e a de teste envolve os criativos novos a ser testados. Alguma dúvida sobre o que é uma esteira? Alguma dúvida? Respondam aí.
Não. Dúvida sobre o que é uma esteira? Sejam sinceros, sejam sinceros. Explica novamente. Ok. Uma esteira de criativos e de escala. Pensem o seguinte: a gente tem que pensar em uma esteira, né? Aqui tá vindo, pá. Aí aqui vem os criativos. O que que é uma esteira, basicamente? É quantos criativos tu vai testar na semana, no mês e no dia. E como essa esteira funciona? Primeiro a gente vai ver quantos criativos o gestor consegue testar por dia. Ah, o gestor consegue testar 10 por dia. Suave, sem dificuldade. Então, vocês têm que manter uma demanda de 10 criativos por dia. E o editor precisa testar 10 criativos por dia. Beleza, essa é a esteira de teste. Agora a esteira de escala. Quantos editor ou quantos criativos o gestor consegue testar na escala? Ah, ele consegue testar 20 na escala, 20 variações do campeão. Então vocês precisam fazer 20 variações por dia. Entendeu? Eu tô jogando números bem altos para vocês entenderem. Geralmente é menos. Por exemplo, aqui a gente só testa 3 criativos por dia. Beleza? Mas tô jogando números bem altos. Se for uma operação muito grande. Então, números altos, beleza? Esteira de teste é quantos criativos você vai mandar para testar, quantos criativos o editor vai editar e quantos o gestor vai subir de teste. Esteira de escala, quantas variações você vai fazer do campeão, quantas variações o editor vai fazer e quantas variações o gestor vai subir. Entenderam? Tá claro agora? O que é a esteira de teste de escala? Sim, sim. Entendeu, Alesca? Caroline, tá suave? Show. Suave, beleza. No dia que faz o teste, é a escala, certo? Depois que escalou a primeira vez. No dia vocês podem testar os dois, ok? Esteira de teste é diferente de esteira de escala. A única coisa que vai mudar é quantos o gestor vai conseguir subir por dia de cada um. Quando vocês encontram criativos campeões, é mais eficiente vocês fazerem variações dele. Deixa eu liberar aqui a Alesca para ativar o som que ela tá com dúvida. Vai, libera aí, Alesca. Mic. Oi, Cauã. Deixa eu Fala. perguntar. Não, eu quero saber o seguinte: no dia que a operação está lá fazendo os testes, no dia que ela passa a escalar, aí, a partir de então, ela vai começar a fazer esteira de teste e de escala, porque aí vai ser simultâneo, é isso? Isso, isso. É isso, A tá. única diferença é só quantos tu vai testar de cada um por dia, mas ambas estão rodando ao mesmo tempo. Tá, tá certo. Obrigada. E quando a operação começa a escalar, a prioridade de vocês é a esteira de escala. Fechou? Por quê? Quando vocês encontram criativos campeões, para vocês lateralizarem ele, é muito fácil. Porque vocês vão lateralizar com hooks novos, que tem uma porcentagem muito alta de validar, e com edição nova. E isso é muito simples de se fazer. Tipo, muito, muito. Uma mão, tá ligado? Beleza? Claros aqui na esteira? Beleza, respondemos assim. O cara já vai ver, pô, ele sabe ali o básico, já sabe como que é a parada ali, como que funciona uma operação. Aí depois vem para a próxima pergunta. Você já trabalhou com criação de anúncios para oferta de tráfego direto? Sim, aí você já mete. Já faturei mais de 300k com meus criativos. Marcha. Não tem resultado? Gogó, irmão. Gogó. Vocês são copy. Se vocês não conseguirem meter a copy num dono de operação, vocês vão meter a copy em quem? Em quem? Então, gogó. Demorou? Para qual registro você escreveu? Aqui vocês podem falar. Oh, porra, fechei sem querer. Para qual registro você escreveu e para qual público nicho barra público tem mais facilidade? Vocês podem falar os principais aqui, né? Weight loss, type 2 e ED. Coloca, tenham mais facilidade com ED, por exemplo. Quais métricas você considera importante para avaliar o desempenho de um anúncio?
Explique por que essas métricas são relevantes. Beleza. O que é que vocês entendem por métricas? Métricas secundárias. Vocês sabem o que é um CPC, um CPA, um hook rate, um body rate? Digam aí. Se não tiverem, falem aí que eu explico. Sejam sinceros. Beleza. Não muito bem. Beleza. Primeiro, hook rate, né, pai? Não considero o hook rate a mais importante. Não considero. Porque pensem o seguinte: se a gente analisar friamente, vou logo dar um norte pra vocês. A métrica mais importante é a venda. Se tá vendendo com ROAS, pouco importa o resto. Se dane. Fechou? Porque pensem o seguinte: eu já tive criativos que eles tinham 30% de hook rate e vendiam, tá ligado? 100 mil dia com lucro de 50 mil. E já tive criativos que eles tinham 80 de hook rate e eles vendiam 20 mil dia com 7 mil de lucro. Por quê? Quando a gente está fazendo um hook rate, a gente está com a intenção de. Com qual objetivo a gente está fazendo aquilo? De segmentar para o público-alvo. Quando a gente segmenta para o público-alvo, o que é que importa mais? A gente falar com o global daquele público ou a gente falar na ferida do que vai comprar? Obviamente, falar na ferida do que vai comprar. E, e por que que isso é atrelado ao hook rate? O que que tem a ver? Porque pensei o seguinte, se tem 10 pessoas e eu consigo segmentar dessas 10 pessoas 3, e dessas 3, uma compra, quer dizer que minha cópia é muito boa. Apesar dela não trazer muita gente, quem eu trago são os mais qualificados possíveis. Agora, se eu tenho 10 pessoas e eu consigo atrair 8, só que eu atraio 8 e são 8 curiosos, não adianta nada, entendeu? A intenção dos nossos anúncios é trazer o público mais qualificado. O Gary Bencivenga já falou. A lista é a parte mais importante da sua oferta, do seu funil. O que é a lista no Direct Response que a gente conhece hoje? É os anúncios que vocês fazem. Antigamente, a lista era considerado a casa das pessoas, né? Porque era através de cartas, o copyright funcionava. Mas hoje a lista é os anúncios. É quem você traz. E você traz as pessoas através dos anúncios. Por isso, eu não me apego tanto a hook rate. Beleza? Não me apego tanto. É o 40-40-20. Isso, se eu não me engano, é 40% do resultado da sua oferta vem, ou do seu funil, vem da lista que você traz, da sua oferta, e só 20% vem da sua copy. Se eu não estou enganado, é isso. Então, entenderam por que que hook rate não é o principal e vocês não devem se importar tanto com essas métricas? Claro que vocês vão se importar. Vocês também não vão deixar um criativo com o custo por clique de R$ 20, obviamente. Mas se vocês falarem dessa forma aqui no Forms, vocês já se destacam. Por quê? Ah, hook rate é importante, porém, esse é um ponto a se analisar, porque pode ser que meu hook rate seja baixo, mas que eu consiga atrair um público mais qualificado que um hook rate alto. Mano, o dono de operação já vai te olhar com outros olhos, tá ligado? Porque tu sabe o que é a parada. Tu sabe, tu entende do bagulho, entendeu? Ele vai ver, pô, esse guria aqui sabe do que ele tá falando, ou essa guria sabe do que ela tá falando. Ela não é, ou ele não é, um completo amador. Estão entendendo mais ou menos a visão? Digam aí, estamos na mesma linha. Show, show. Então, como eu responderia essa pergunta? Vamos lá. A métrica mais importante é a venda. Mano, no começo lá bota meu nome e meu número de telefone antes de finalizar o form. Vai se fuder, Gui. A métrica mais importante é a venda. Se está vendendo com ROAS, pouco importa o resto. Eu responderia sim. Agora, se vocês quiserem se aprofundar ainda mais, agora, se tratando de métricas secundárias, gosto de analisar o hook rate
Body Rate e o CPC. Hook Rate. Se está vendendo bem, ele será útil para testar novos copos. Se não está vendendo bem, descarte. Body Rate. Quanto eu consigo reter no meu corpo? Analisar isso é importante, pois assim identificamos a psicologia que funcionou no anúncio. Ok, beleza. Agora, CPC. Aqui eu analiso o potencial do meu CTA. Se estiver muito bom, eu apenas copio ele e uso em outros anúncios. Se estiver ruim, eu melhoro para aumentar o número de pessoas que chega ao funil. Vocês estão entendendo que quando eu falo isso aqui, um conteúdo técnico, o dono da operação já vai me ver com outros olhos? Ele já vai me ver, caralho, esse cara sabe do que ele tá falando. É, eu preciso trazer esse cara, tá ligado? Vocês já vão se destacar muito. Se vocês verem como a galera responde os forms, vocês iam rir. Rir, porque é de uma forma tão amadora que chega a ser bizarro. Beleza, respondeu isso aqui, já se destacou pra caralho de 99%. Quais são os elementos obrigatoriamente presentes em um criativo? Na minha opinião, é Hook forte e CTA forte. Pra mim é isso. Agora, se vocês quiserem precisar mostrar um pouquinho mais, vocês podem colocar Hook forte, segmentação, pictures, prova social, que mais? Pictures, prova social, é, enfim, isso aqui é o básico, né? Pictures é benefício já, então. Aí um CTA forte. Ok. Mas eu gosto só do CTA e do Hook forte, porque eu acho que hoje nos Estados Unidos os anúncios são meio sem sentido em alguns. Principalmente em deles, são meio sem sentido. Se o hook rate de um anúncio estiver baixo, quais ações você tomaria? Aqui é uma pergunta que vai diferenciar muita gente. Depende. Como eu responderia agora? Depende. Está vendendo um bom ROI? Bom ROAS? Se estiver, significa que apesar de estar baixo, ele está trazendo um público extremamente qualificado. Agora, se eu quisesse aumentar o potencial desse corpo, faria variações dele. Variações de hook. Beleza. De hook e de gancho visual. Beleza. Estamos na mesma linha? Me respondam aí. Sim, sim, sim. Se tiverem dúvidas, falem, galera. O momento é agora. Demorou. Depois de validar a cópia de um anúncio, qual é o seu próximo passo? Fazer variações de hook, edição, bater controle, etc. Ok. Como você organiza seu processo de criação de novas copies? Aqui já é uma parada mais pessoal, porque cada copy organiza de uma forma.
Mas eu responderia dessa forma. Eu costumo criar copies do zero. Esse meu processo tem resultados melhores de modelar, mantendo uma assertividade, mantendo uma assertividade de 1 para 5. Agora, se vocês modelam, enfim, vocês só coloquem aqui, beleza? Já adaptou conteúdo orgânico para tráfego pago? Isso aqui eu nunca fiz, mas eu vou dizer que nunca fiz? Óbvio que não. Eu vou dizer que sim, já fiz. E deu muito certo. Peguei vídeos virais do TikTok, barra Instagram, barra YouTube, barra headlines do YouTube e usei de ângulo. Pronto, entendeu? Eu. Qual foi o melhor criativo que você já criou? Descreva o contexto, público-alvo e o resultado que você alcançou. Foi o meu criativo, mas vendeu. Ele fez, eu vou colocar no meu caso, 348 US$ para o nicho de WL e seguindo um ângulo de dor e vergonha. Consegui tocar na ferida do lead, praticamente obrigando ele a é, clicar no meu CTA. Beleza, morreu. Qual o seu ponto forte como copywriter? Qual hora você sente que ainda precisa evoluir? Coloquem adaptável e sinto que precisa evoluir na minha habilidade de liderança, tá ligado? Porque o cara já te vê, pô, esse cara aqui tem brio, esse cara aqui vai ter diferente aqui na empresa, não vai ficar esperando demanda, ele vai atrás da parada, vai fazer acontecer, entendeu? Quem são suas referências? Pô, quem são suas referências? Vocês não vão falar, ah, é o Cauã. Não, porra, não vai falar o Cauã. Vão colocar Gary Albert, tá ligado? Colocar Gary Bencivenga, colocar Clayton McPhee, colocar John Ford. Enfim, vocês vão colocar os caras clássicos, tá ligado? Eugene, Evaldo Albuquerque. Vocês não vão colocar cara de hoje, tá ligado? Vocês não vão colocar cara de hoje. Apesar de hoje ter muitos caras bons, vocês vão colocar os maiores, pô, os que fundaram essa porra, entendeu? Porque aí vocês já vão ver, pô, esse cara aqui entende de copy, ele sabe de onde veio o copy, entendeu? Aí cite alguns livros essenciais que todo copywriter deveria ler. Eu acho que copywriter não precisa ler livro para ganhar dinheiro. Apenas se ele quiser se tornar um dos picas, mas para ganhar dinheiro ele não precisa focar em ler livro agora, quando ele está começando. Mas vamos citar aqui: Kickstarting, Copywriting, System, volume 1 e 2, Breakthrough, Advertising, a carta de venda em 16 palavras, o que mais? Rich Leads, Scientific, Copywriting. Enfim, vocês vão colocar os livros mais pica, tá ligado? Eles não vão colocar qualquer merdinha. Vão colocar, porra, livro foda, galera. Livro foda. Livro assim que dos caras que fundaram. Qual a sua pretensão salarial? Vocês vão colocar mais ou menos na base do nicho. Mais um detalhe. Se vocês estão falando essa forma aqui, com toda essa propriedade, vocês já mostram que vocês não são só mais um. Então vocês podem exigir um pouquinho acima. Então vocês podem colocar o quê? 3.500 mais porcentagem sobre o que escalar. Por que 3.500? Isso aqui é bem acima da vaga de júnior que pagam, mas é o seguinte, o cara não vai ficar abismado mediante ao que tu disse, entendeu?
mediante a confiança que tu passou. Ele vai pagar 3.500? Não. Mas vamos supor que a ideia dele era pagar 2.000 para essa vaga. Mas tu colocou um valor alto e vocês vão chegar num acordo de 2.800, tá ligado? Então vocês vão receber 2.800 reais a mais do que vocês receberiam normalmente para a vaga que ele estava disposto a pagar. Então isso aqui é negociação. Vocês têm que saber negociar também. Isso aqui é uma técnica também de negociação. É você coloca alto para você conseguir o que você queria e o cara não achar absurdo, beleza? Qual é o seu nível de inglês? Vocês não vão falar que não sabem nada. Vocês colocam ali o intermediário. Sendo bem sincero, vocês não precisam saber inglês para rodar lá. Tem chat GPT, tem o Assembly A, enfim. Quais os seus objetivos profissionais para os próximos 5 anos? Vocês colocam, me tornar referência na área de copy, bater 9 dígitos, e me tornar multimilionário. Vocês não vão colocar qualquer merdinha. Ou para colocar ser ambicioso, vocês vão ser ambiciosos com vontade. Não vão colocar, eu quero ganhar 10 mil por mês. Não, tá ligado? Coloca uma parada mais foda. Por que essa vaga te chamou a atenção? Você coloca assim, pela oportunidade de escrever minhas copies, escalar elas em uma operação grande e receber boas comissões por isto. A operação do cara pode ser grande? Não, mas aqui já alimenta pra caralho o ego dele, entendeu? Enfim. Agora fale pra gente porque deveríamos trazer você pro time. É simples. Vocês querem resultado e eu vou entregar. Pronto. E aí, o que acharam desses forms aqui ao vivo? Digam aí, o que que vocês acharam? Tirou onda. Vi uma pergunta aqui interessante. E nem menti muito, porra. Nem menti muito. Nem vem, galera. Eu só menti ali no resultado, porra. Mas o resto é conhecimento que vocês podem colocar ali, caralho. Vocês podem colocar ali de boa. Nem fui tão set assim. É... Mano, o menino aqui mandou uma pergunta interessante. Uma porrada de forms que vi tem uma pergunta clássica de diga três defeitos e qualidades suas. Qualidades, vocês podem colocar leal, brioso e. Leal, brioso e líder. E líder. Defeitos, podem colocar apático, ousado e. Apático, ousado e teimoso, tá ligado? Porque defeito de copy, pô, beleza, ser teimoso é um defeito? Mas o copy que é teimoso é um copy bom, galera. Foi mal. O copy que ele teima nas ideias dele, quer dizer que ele é um copy bom. E é um copy que é ousado. E ousado não é uma qualidade. Muitas pessoas consideram um defeito. Então, se tu coloca ousado, apático e. Esqueci até o que eu disse. Ousado, apático e teimoso, tu já se destaca, tá ligado? Então, o cara pensa, pô, esse cara aqui vai ir nas ideias dele, vai fazer a parada dar bom, e é isso, tá ligado? Entenderam mais ou menos a ideia desse forms? Como responder forms? Vocês não precisam meter o 7. Na real, da forma que vocês responderam aqui, vocês não precisariam nem dizer resultados, entendeu? Porque aqui ele não pede resultados. Eu acho que se ele pede. Deixa eu ver onde é que ele pede. Aqui, ó, resultado que alcançou. Vocês podem colocar só que fez 6 dígitos, entendeu? Vocês nem precisam colocar que fez 300 mil, não precisam mentir absurdamente. Eu não falei nada demais aqui, eu falei o que todo mundo responderia, só que eu falei de uma forma sexy. Falei de uma forma que o dono da operação vai ver e vai achar, pô, maneiro. Esse cara aqui vai para a próxima etapa, entenderam? Faz sentido para todos? Fez sentido? E aí? Digam aí. E é por isso que de pelo menos 5 formas que eu respondo, 4 me chamam no WhatsApp, tá ligado?
Que eu respondia, né? Que hoje eu não respondo mais formas. Escreveu com aura, é isso aí. Depois disso, ele leva a gente pra uma call, né? Aí vocês sustentam na call, pô. Vocês têm que falar com confiança na call, falar que vai dar resultado, os caralho é quatro. Se vocês não der resultado, aí o que que vem? Um gogó, filho. Gogó, má fase. Não tô pegando um ângulo certo. Pode ser conta. Pode ser um detalhezinho besta, entendeu? Porque, vou ser bem sério pra vocês. Vender, vocês vão. É impossível vocês não venderem testando em massa. Agora, escalar, aí já é outra história, entendeu? Escalar é outra história, que aí já envolve outros aspectos que não dependem só de vocês. Então, se vocês estão vendendo, vocês podem jogar. Ah, mano, tá com algum erro na esteira de teste, porque eu acho que não tá indo. Porque os criativos estão vendendo, dão ruas legal, só que quando vai pra escala não aguenta. Então, eu acho que a gente tem que analisar isso. Nisso aí vocês vão ganhando tempo, até acertar um de verdade, entendeu? Vocês vão ganhando tempo. Tempo e salário no bolso. É a edição e ainda manda demitir o editor. Caralho, vocês são pau no cu, hein? Manda demitir o editor. Caralho, essa foi foda. Mas entenderam mais ou menos a linha de raciocínio? Fez sentido, bebês? Um júnior é de boa pegar umas 5 operações fixas, mais comissão. Aí tu quer graça, irmão. Mano, se tu conseguir dar conta de todas e escrever rápido, sim. Se tu não conseguir, nem tenta. Porque senão tu vai se queimar. Recomendo vocês pegarem duas de comecinho. Depois que vocês verem que estão começando a acertar e tem um processo validado e rápido, pega três, quatro, entendeu? Podem ir nessa linha. Fechou? Tu faz freela ou só operação? Mano, eu faço freela, mas eu cobro caro por freela, porque hoje não compensa também eu parar o que eu tô fazendo pra fazer freela. Então, por exemplo, um anúncio hoje eu cobro R$ 3.000, pô. Pô, R$ 3.000 não, R$ 300 um anúncio. 10 anúncios é R$ 3.000, tá ligado? Então, se o cara quiser, beleza, eu faço. Mas se não quiser também, acho. Eu não aceito menos que isso. Haja gogó para 5 operações. Haja gogó, filha. Essa aula ficará salva? Ficará, mas no mesmo esquema. Só se vocês tirarem foto e postarem no Insta. Inclusive, a última call eu já devia ter subido. Só que o YouTube tá com bug. Não tá subindo no meu canal. Prepara aí a pose. Vai lá, tirem a foto aí que eu mando no PV pra vocês o link da aula. Tirem a foto aí. Fazem uma com L também. Show, acho que deu tempo. No começo, dá para conciliar CLT com a operação? Tá suave. É normal um júnior ter 300k de faturamento e continuar júnior? Sim, sim. Eu acho que vocês só podem se considerar pleno a partir de 1 milhão. E sênior a partir dos 5 milhões. Eu acho que é mais ou menos essa linha. E, e em relação a sênior, eu acho que não vai tanto de resultado. O sênior é aquele cara que ele tem boas decisões na hora de escrever. Então, ele é bem autônomo. Então, pode ser que o cara seja sênior com menos resultado, porque ele tem mais conhecimento, do que um cara que é, já tem o cargo de sênior, ou que tem mais resultados, mas não tem a mesma tomada de decisão, entendeu? Pessoal, proposta que for postar foto, só não vão dizer que aprenderam a mentir nos forms. Papo reto, não falem isso, não. Então, tipo assim, o que diferencia hoje os cargos é quão bem eles sabem tomar decisões e colocar ela no papel. O júnior é o cara que ele tem ideias, tem sangue no olho, só que ele não sabe expressar isso da melhor forma, nos criativos e na VSL. O pleno é o cara que já tem uma boa escrita, sabe se expressar, só que ele não sabe. é,
tomar boas decisões. E o sênior é o cara que tem tudo isso. Sabe tomar boas decisões. Como vai ser o desafio? Então, eu tô pensando em um desafio de vocês mandarem a copy pra mim. Cada um manda 3 copies. Eu vou dar ali mais ou menos uma semana pra vocês escreverem. Acho que é muito. Eu vou dar 3 dias pra vocês escreverem. A gente vai fazer a call. Eu vou revisar de todo mundo que mandou. Os melhores, na minha concepção, eu vou indicar para algumas operações que eu conheço. Inclusive, vou chamar alguns donos de operações para participarem da call. E vão ser indicados. Demorou? Indicados para algumas operações aí que pagam um fixozinho gordo e uma boa comissão. Aí a ideia é pelo menos umas 3, 5 pessoas saírem daqui com operação. Ou com pelo menos freela, tá ligado? Qualquer nicho, irmão. Qualquer nicho. De preferência, um dos 3 big nichos. Mas eu ainda vou elaborar isso aí, porque eu queria colocar mais gente no grupo, né? Como eu disse, a gente só vai fazer o desafio se tiver ao menos 500 pessoas no grupo. Então, acho bom vocês divulgarem também. Vai ser tudo comunicado no grupo, vai. Mas só quando tiver 500 pessoas. Mano, tô numa operação BR, mas quero pegar pelo menos um ou dois na gringa. Pode dar merda dando operação se ligarem? Tenho medo de queimar por isso. Irmão, apaga teu Instagram. Apaga teu Instagram e morreu. Ninguém vai saber quem tu é, tá anônimo. Ó, Guilherme, meus ads estão vendendo 6 dígitos por dia. Uma dica para escrever um AD de 7 dígitos. Tô como júnior em uma operação. Mano, se teu AD já vende 6 dígitos por dia, pode só lateralizar ele e fazer ele vender 7 dígitos, juntando as variações. Demorou? Porque, sendo bem sincero contigo, o jogo de AD de 7 dígitos não está em um AD de 7 dígitos. Está em um AD de múltiplo 5 ou em um anúncio de 6 dígitos que com todas as variações ele dá 7 dígitos. Dólar ou real, esse valor que você falou de salário é real, pô. Qual a taxa de acerto sobre remessa de anúncios? Depende muito. A minha é de 1 para 5, mas a média do mercado é de 1 para 10, 1 para 8, 1 para 7. É, Sobre o valor para ser pleno e sênior. Fixo de pleno, 4 a 6 mil reais. Fixo de sênior. Não, tu falou não, mas agora eu vou terminar, né? Vai, galera, tem curiosidade. Fixo de pleno é de 4 a 6.500 reais. Fixo de pleno de 8 a 12 mil. Ou de sênior. Aquele 1 milhão para ser pleno. Sim, tem essa questão do faturamento, né? Quanto tu gerou, mas é como eu disse. O faturamento é importante, só que eu acho que está mais atrelado a quão bem ele sabe tomar boas decisões e colocar isso na copy. Guilherme. Bom, o Júnior aqui ganha 4K. Tu tá em qual operação, Guilherme? Consegue falar o nome? Milhão de dólar ou real? É real. Mas não pode suave. Mas é das grandes aí, conhecida? É de uma operação grande aí, relativamente, digamos assim. Fatura alto. E em relação à comissão, eles pagam boas comissões, porque geralmente quando pagam um fixo alto, eles não pagam tão bem a comissão, né? Tem esse detalhe. Beleza, mandem dúvidas aí, galerinha. Bora responder. Vocês vão me dar só um minuto para ir no banheiro. Eu tô apertado. Rapidão, já volto. Mandem as dúvidas aí que eu já volto.
Voltei, babies. E aí, vamos ver lá as dúvidas. Calma, mudou minha gente. Já fiz 200k no X1 e não colocava nos forms, porque eles perguntavam com o Direct Response. Pô, mas X1 é Direct Response, porra. Agora eu voltei 200k lá e nem explicar a caixa do X1. É isso, mano. Anúncio é anúncio. Eu ainda sou de menor, tenho que ir pra escola. Se o dono de operação me perguntar se estudo, eu minto ou falo a verdade? Cara, isso é uma boa pergunta, hein? Eu acho que não te contratariam sabendo que tu tá na escola. É, tu tá em que ano? E tu estuda em que turno? Ah, terceira é suave. Tu estuda em qual turno? Ah, tarde suave, pô. Precisa nem falar. Porque geralmente a galera fica mais um ali no período da manhã. Suave, só tu só não fala. Não, que sai sem entrar na operação, Vitor. Tá louco, porra. Sai da escola no terceiro ano. Mas tu fala que, mano, não precisa falar que tu estuda, entendeu? Ele não precisa saber disso. Fala que tá disposto, acabou. Eu fiz uma cópia pra página de vendas e faturou 100 mil. Depois dessa cola, vai para meia milha nos forms. É isso, filho. Marcha na boneca. Bora lá, galera. Dúvidas? Mandem, 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 mandem. Então, marcha. Pra quem tem outro trabalho, é bom não falar? Mano, não precisa falar, não. Não precisa falar, não. O que acha de prospecção ativa na DM dos donos de operação? Eu acho que vale a pena vocês só mandarem uma mensagem depois de responder um forms. Vocês vão falar: Ah, mano, acabei de responder teus forms. Sou copy, já fiz tantos dígitos. É, dá uma atenção aí. Mandem só isso, tá ligado? Acho que é melhor do que vocês me encherem o saco dele. Interrompem a transmissão e bora ficar aqui na call normal. Porra, 24 horas não, né? Tu dorme, pô. Tem vida também. Coloca. Ah, mano, perguntam isso aí não. Nunca perguntaram pra mim, não. Olha que eu já fiz muita entrevista. Eu tenho uma operação própria de X1. Se não for me perguntarem se eu tenho outra operação, eu minto. Lógico, vai dizer que tem outra operação? Não, pô. Ah, isso aí, né? Ah, você tem disponibilidade? Você coloca um full time, pô. Coloca, mente. Porque assim, na operação vocês não vão trabalhar mais que 4, 6 horas por dia, não, de júnior, tá ligado? Meio difícil vocês trabalharem mais que isso. Bem difícil. Vocês não são nem escravo também? CLT digital, é? Não, então vocês não trabalham mais que isso, não. Eles vão mudar calmente, bobo, mente mais. Mente, né? Mas eu também nem menti tanto nos forms. Vai ficar com uma má impressão minha também. Eu nem menti tanto assim, vocês estão exagerando. Só falei de uma forma mais sexy as paradas. Pô, vocês estão rindo de quê? Literalmente, é. Só falei de uma forma mais sexy, mano. Falei de uma forma mais sexy. Não menti descaradamente também, não. Exato. Se eu não fizer isso, vão fazer e vão pegar a vaga no meu lugar. Mano, uma pergunta fora do conteúdo de preencher. Quando tá na operação e tem que escrever 10 reais por dia, tu faz como? Faz um do zero, modela um e depois modela esse mesmo 5 vezes, etc. Quando eu modelo, eu faço só uma modelagem para esse anúncio. E quando. Hoje eu escrevo a maioria do zero, né? Mas vocês estão começando e querem acertar mais rápido, batam o controle dos ads que eu já ensinei
E modelem, tirando a textura invisível e criem um do zero para se desafiar. Tipo, cinco semelhantes a que vocês fez primeiro? Não. Todos os criativos têm que ser diferentes um do outro. Até porque se o primeiro que vocês fizeram não for bom, todos os outros vão ser ruins. Mandem o link das comunidades que disponibilizam vaga de copy. Vou mandar. Vou mandar lá no grupo. E aí, galerinha, dúvidas? Sim, cada criativo tem que ter um ângulo diferente. Ah, e outra coisa, é porque esse Forms aqui é mais curto, mas tem uns cornos que colocam Forms de 3 páginas, que eu acho um absurdo. Não tem pra quê. Ah, tá louco, da Six é muito longo. Sai fora. 3 páginas de forma, que exagero do caralho. Tá louco, fi. 70 questões? Ah, para, porra. Tá louco? Não, mandava mensagem, ô irmão, tô passando fome não. 70 questões, tá louco? Tá nem passando fome pra responder 70 questões, tem mais o que fazer, fi. Loucura, caralho. Chegou até aqui é porque merece, que é uma prova de resistência, né? É uma prova de resistência. É pior que Enem. Acho que o Enem é mais fácil. Eu acho que se eu abro um form com 70 questões, eu denuncio quem mandou. Papo reto, irmão. Pai, tu foi forte, tu foi foda agora. Eu faço é denunciar, tá louco? Não, sai fora, irmão. Isso aí é pra testar tua resistência. Esquece. Não, empresa assim tu já nem trabalha, mano. Empresa assim tu já nem trabalha, nem compensa eu trabalhar. Nem compensa tu trabalhar. Literalmente. Eu aceito quando é ali, 3 páginas e tal. Quando é umas perguntas mais curtas, tá ligado? Mas pra mim, tem teste de copy já tá errado. Já tá errado. Se tem teste de copy, já tá errado. Eu acho que manda ali teu portfólio e morreu, mano. Porra, sai fora. Acabou. Exagero. Será que os caras usam as copies dos forms da galera pra testar por vocês têm dúvidas? Grande parte deve usar. Grande parte deve usar. Mas faz parte do game, né? Fazer o quê? É isso. Mas eu não respondo, não. 70 questões? Tá louco. Tô até agora indignado. Mas mandem aí, galera. Dúvidas ainda? Se não, mano, eu acho mais válido. Matheus, respondendo a sua pergunta. Pra quem não tá vendo o chat, ele perguntou se no Forms ele manda as copies só pra DR, ou pode fazer de outras áreas digital, lançamento, página de vendas. Manda só de DR. Vi um maluco que pegou umas call free, tipo do Anthony batendo no controle, montou um drive com assim, pop, copia e cola, assim, e entrou na operação. Pô, gênio, gênio. Absurdo. Vocês que são besta de não fazer isso. Fechou? E aí? Mandem dúvidas.
Dúvidas, dúvidas. Se não tiverem dúvidas, bora fazer aquele momento lá que vocês pulam na bala comigo. Eu gravo e vocês mandam, ah, brabo, foda cal, tu é foda, não sei o que e tal. Aquele momento ali bem parceiro, tá ligado? Bora, pagamentos. É isso. Hoje você foi bem. Ah, para, pô, que isso, que black. Eu só falei os forms de uma forma mais sexy. Pode compartilhar o link do grupo pra entrar mais gente. Deixa eu pegar aqui o link do grupo pra vocês verem. Acho que nem todo mundo tem. É... Cadê? Membros, link do grupo. Agora eu vou ficar com a fama de mentiroso nos forms, sendo que eu nem sou tão mentiroso assim. Aí o link do grupo, galera. Quando eu mentir pra alguém, vou falar que tô sendo sexy. É. Essa me tirou boas risadas, ó, agora. É porque vocês não veem quando eu reviso os ads. Eu vejo que o Hulk tá fraco, o Gui tá de prova, a galera que tem ads revisados por mim, eu falo, deixa mais sexy. Os caras que se viram pra entender, pô, o que que é sexy. Eu falo, pô, irmão, isso aqui tá pouco sexy, melhora. Mando desse jeito. Em média, quanto tempo demora pra sua copy ficar pronta e você revisar a Creative VSL? Mano, pra ser bem sincero, se eu pegar focado, eu faço uma VSL em 2, 3 dias. Só que eu procrastino e eu demoro 7, 10. Quem nunca fez VSL, é bom se inscrever nos forms também? É, pode se inscrever. Focado vem Vance, não. Curto vem Vance não, hein? Isso aí mata o cara. Faz mal pra caralho passar hoje. Melhor o cara manter uma rotinazinha regulada, tomar vitamina, tá ligado? Qual a sua relação com o editor? Vocês se falam sempre que o editor não sai do jeito que você a edição não sai do jeito que imaginou? Sim, sim, eu sempre deixo as instruções. Exato, tem que ser sexy, nada de black. Aqui nós não falamos black, aqui nós falamos sexy. No briefing para o editor, o cara pedindo pra colocar uma taça de camisa. É foda, hein, não? Pergunta sincera, você fazendo tudo o que se faz, consegue descansar ou descansa quando se morrer? Mano, como hoje eu escrevo ads muito rápido, eu não trabalho tanto no dia, mas assim, a mente não para, né? Então, eu deitado na cama, eu penso, pô, se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso aqui, aí eu penso em ideia de funil, aí eu mando mensagem pro meu sócio 3 da manhã, enfim, acontece, entendeu? Comum. Mas, consegue, pô, consegue descansar, tá louco? Ganhar grana pra não aproveitar? Aproveitar é vivo. Dormir mesmo. E show. Não, não abdiquem do sono de vocês, não. Eu tô virado hoje porque eu não consegui dormir de noite. E se eu dormisse agora de dia, eu ia desregular todo o sono. Mas eu vou dormir agora cedinho, 8 horas eu tô na cama. O mais brabo do começo é querer aprender tudo de uma vez. Exato. Não, não tenham obesidade de conhecimento. Você faz copy para as operações de fim de semana? Mano, faz. Depende. Se for uma operação que eu gosto, eu faço. Se for uma que eu não gosto, eu só respondo na segunda-feira. Agora, se é pra minha operação, eu faço também, né? Minha operação tem essa de final de semana. Tenho que fazer. Mas vocês se acostumam, pô, porque pensem o seguinte, beleza, vocês trabalham final de semana. Só que vocês trabalham 4, 6 horas por dia, final de semana um pouco mais reduzido.
E vocês podem todo dia viver como uma segunda-feira durante o dia e todo dia vocês podem viver como uma sexta-feira durante a noite, tá ligado? Então vocês têm que ter o equilíbrio. Não adianta vocês ficarem, modo caverna, loucura. Mano, eu dei esse papo. Eu dei esse papo porque eu não fiquei em modo caverna e evoluí rápido e tive resultado rápido, tá ligado? Não, não precisa, mano, abdicar de tudo, de rolê, é, desgastar relacionamento, parar de falar com tua esposa, parar de ver os amigos. Mano, não, esquece isso. Esquece. Tu consegue aproveitar os dois mundos. Tu consegue trabalhar focado e, e aproveitar a vida. Porque é o seguinte, a galera que passa aí o dia, modo caverna, é porque o cara fica ocupado ao invés de ser produtivo. Quando vocês são produtivos, vocês acabam todas as demandas do dia de vocês em 4 horas. Estourando. Se vocês forem realmente produtivos, tá ligado? Se forem, vocês acabam tudo. Então, vocês vão estudar uma coisa ali, outra coisa. Só que chega um momento que você já meio que sabe tudo, tudo não, né? Porque a gente sempre aprende. Mas já sabem o padrão do mercado. Então, não tem por que vocês ficarem vendo curso todo dia. Vocês vão minerar ali e depois não tem muito o que vocês fazerem. Eles vão pensar em ideias de funil e tal. Mas, tá ligado? Vocês podem aproveitar a noite, dar uma saída, viajar, tá ligado? Vocês podem trabalhar viajando. Vocês têm essa oportunidade, que é o digital. Por exemplo, eu viajo várias vezes da Serra. Eu trabalho várias vezes da Serra. Coloquei uma internet lá e trabalho de lá, entendeu? Então, não deixem de viver, mas também sejam focados, sejam produtivos no trabalho. Vivam os dois mundos. Vivam o dia, a manhã e a tarde como se fosse uma segunda-feira e vivam a noite como se fosse uma sexta-feira. Não deixem de sair e de aproveitar a vida. É, No meu caso, não dá. Tenho duas crianças, tenho que dividir o tempo. Assim, tem filho e tal, mas tu, por exemplo, tu não vai precisar abdicar de ficar com os teus filhos. Tu não precisa disso. Porque eu acho que não precisa ter esse exagero pra ficar bom. Você tem problema em trabalhar no final de semana? Você tem que falar que sim, né? Tem que falar que sim. Tem que falar que você não tem problema em trabalhar no final de semana. Mas aí o que que vocês fazem? Vocês entram na operação, dá uma semaninha de gás e depois voltam pro ritmo normal. Aí os caras vão ficar com a impressão da primeira semana, entendeu? Então é mais ou menos isso. A ideia. Dúvidas, se tiverem dúvidas também sobre jornada de COP, como evoluir, mandem aí. Podem fugir um pouco do assunto só de formas. Podem mandar outras coisas aí. Mano, jornada de COP para evoluir. Não ter obesidade mental de conhecimento. Fazer todos os dias. Fazer todos os dias é melhor que fazer 10 horas num dia e uma no outro, tá? Então, façam todos os dias, minerem todos os dias, testem as coisas de vocês e com o tempo vocês vão pegar o feeling automático. A mente de vocês é capaz disso, entendeu? Quem vocês vão ser quando atingirem 1 milhão, de personalidade pode ser a mesma pessoa. Só que de conhecimento de mercado é outra coisa, entendeu? Vai ser outra visão. O que tu faz para se diferenciar com a operação além de meter o gogó? Tipo, entrega mais rápido? Eu tenho uma boa entrega, mas não é isso que me diferencia. O que me diferencia é acertar muito, tá ligado? Eu acerto muito. Então, eu tenho margem e tenho crédito nas operações que eu entro. Tu tinha um background de Copa, tu aprendeu mais nas ops que tu entrava. Mano, aprendi nas operações. Nas operações. Quando você é júnior e bate sênior pleno, você avisa de uma operação? Ah, fi, aí é uma pergunta boa, tá? Que eu entrei numa operação como júnior e eu saí dela como júnior tendo faturado 5 milha. Então, muito dificilmente o dono de operação vai te promover. Então, quando tu vê que tu já tá no nível bom e tu consegue escalar
Qualquer coisa que tu escrever e tu tem confiança pra isso, tu fala com ele e se ele não aumentar teu salário e tua comissão, tchau e benção, entendeu? Bye bye. Porque não é toda empresa que tem um plano de carreira consolidado e que segue ele, tá? Não é todas que tem isso. Grande parte não tem, pra ser sincero. Eu posso fazer logo o videozinho antes que todo mundo saia da call. Mas se bem que eu tô retendo legal em vocês, 45 pessoas aqui. Vocês não tem mais o que fazer não também? Cadê o pitch? Nada de pitch. O que eu tinha pra vender, já vendi. Quem sabe depois. É, o bom é quando tem essa confiança de acertar, fica bem difícil. Exato, entendeu? Exato. É, bora lá. Agora é a hora de vocês pular na bala comigo, hein? Bora lá. Encerrando mais uma call aqui do grupo gratuito. Digam aí o que que vocês acharam da call, galera. Ficou boa? Curtiram? Sexy demais é foda. É, se tu não entrou no grupo ainda, tu tá perdendo tempo. Porque aqui tem mais conteúdo do que mentoria que tu paga aí. É, aí, ó, tá vendo isso aqui que é bons seguidores. Os caras pulam na bala com o maluco. Os caras é guru, né, Léo? Vai lá, galera, mandem dúvidas. Podem falar de qualquer coisa aí, se vocês quiserem. Enfim, tirem dúvida, copy, mentalidade, dia a dia, o que for. Eu vou encerrar a call. Encerrando a call para quem tá vendo a gravação. E agora a gente vai ficar uma resenha, para umas perguntas e tal. Então é isso. Valeu para quem tá vendo pela gravação, é nóis.